E é isso, né? A gente vai falar um pouquinho, que eu quero aqui aguardando as pessoas chegarem. O importante é a gente estar aqui querendo passar uma mensagem para as pessoas, querendo trazer um pouco de alegria, de papo, de ampliação de consciência, trazendo o motivo que leva você a querer poder ajudar as pessoas, principalmente na área da psicologia. Eu sou psicóloga hospitalar. Boa noite a quem está chegando aqui com alegria. E na realidade, né, o que eu quero trazer para vocês, eu vou dar um pouquinho de tempo aqui, o quanto que é importante você ter os preceitos, né, tanto teórico quanto na prática, no cuidado com as pessoas. E o que eu quero trazer isso hoje, né? Lá no hospital, todo o processo, eu trabalho no hospital público, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, e quando eu comecei, né, lógico, faz mais de 15 anos, em 2010 eu comecei a fazer a coordenação lá, nesse hospital. E eu tive que organizar o setor, e a psicóloga que atenderia a enfermaria da saúde mental, na época estava em construção essa enfermaria, que ela veio de um concurso, inclusive eu ajudei a fazer o edital, e ela acabou tendo que ser transferida para pediatria, por uma necessidade também do setor, e eu acabei assumindo a enfermaria de saúde mental lá na assistência também, né, concomitante com a coordenação. E me trouxe muita experiência. Que lindo, Alex. Boa noite, Alex. Me trouxe muita experiência estar ali, né? Mas o que eu precisei para cuidar da minha própria saúde mental? Né? Foi um desafio, né? Você já tinha... A psicologia tem bastante alicerce que nos sedimenta várias propostas para o atendimento. Mas o que me trouxe um equilíbrio foi na época que eu fiz uma formação de yoga para cuidar da minha própria saúde mental, porque era muita coisa, né? E a psicologia tem um espaço sedimentado no hospital que nos possibilita ser uma referência tanto no atendimento dos pacientes como para a própria equipe, né? Manter aquele equilíbrio. Eu falei, gente, como é que eu vou manter o meu equilíbrio? Aí eu fui buscar a formação de yoga, né? E foi muito legal, porque eu atendi, eu inclusive dei aula durante 2 anos depois da minha formação, e até hoje, né, eu pratico a prática. Inclusive a minha formação foi na Prakriti Yoga, que significa natureza, e as meditações, os asanas, as posturas me deixou bastante equilibrada e fez eu me apaixonar mais ainda pela relação dos cuidados com o outro. Então esse me deu esse equilíbrio. Concomitante a isso, na pandemia nós tivemos um boom na saúde mental, né? Muita coisa aconteceu e nós não paramos, na área da saúde nós não paramos. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação de constelação familiar, que foi um diferencial na minha vida, para falar a verdade, na minha prática sistêmica. A constelação apareceu na minha vida em 2015, esse olhar sistêmico. Inclusive eu fiz a questão, por exemplo, eu já participei em 2015 eu já participava como representante, né? A constelação é uma psicoterapia breve, de uma sessão só, compilada pelo Bert Hellinger, para quem não conhece, mas assim, tem todo um campo teórico que na época fez todo o sentido para mim, na enfermaria, no atendimento. Por quê? Porque todo paciente que eu atendo, eu faço um genograma. O que é o genograma? É um mapa do próprio sistema familiar da pessoa.
Lógico que eu não vou fazer uma constelação ali no serviço público, eu faço constelação no meu consultório particular. Mas quando você monta um genograma e a prática vai possibilitando esse conhecimento, você acaba possibilitando um olhar para aquele sistema onde tem o bloqueio. Porque o Bert Hellinger, quando fez a constelação, ele detectou que o amor tem algumas ordens e ele compilou 3 leis importantes, 3 leis sistêmicas. E a primeira lei é a lei do pertencimento. Então, todo mundo de um sistema familiar, porque, veja bem, a vida é uma instância maior que outras gerações fizeram a vida chegar até você, os teus antepassados, né? Se tiver um faltando, não chega em você. A vida não chegaria a você. Então, essa compreensão desse olhar sistêmico faz toda uma diferença. E eu comecei a olhar aquele ser humano com esse sistema atrás dele. E você amplia a tua humanidade, você amplia o teu atendimento, a tua prática, e é muito importante. E a segunda lei que o Bert Hellinger compilou foi a lei da hierarquia, né? Ou seja, quem chegou primeiro no sistema tem direito, né? Vamos dizer. Então, tem direito porque chegou primeiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema familiar atrás de mim. Essa pessoa aqui teve um sofrimento muito dolorido, ele foi esquecido, ele foi amargurado, ele não foi visto, ele não teve o pertencimento. O que acontece com ele? Ele acaba ficando energeticamente precisando ser visto. As futuras gerações vai ficar, alguém da futura geração vai ficar em ressonância com essa energia. E aí traz conflitos, a gente não sabe quem que é, não pode saber, só quando abre um campo. Mas na prática, a pessoa quando traz, por exemplo, todas as pessoas com esquizofrenia, todas, sem exceção, teve no segmento que eu atendi, teve no sistema familiar algum assassinato. É muita coincidência. E aí a pessoa fala disso, não que o conhecimento disso, mas essa pessoa está em ressonância com esse. E a terceira lei que o Bert Hellinger fala, então a primeira é pertencimento, a segunda lei é a lei da hierarquia e a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber, que é o que eu quero trazer aqui à tona, essa compreensão. Que essa lei do equilíbrio entre dar e receber, ela não rege pais e filhos, mas ela rege a relação terapêutica e ela rege também as relações trabalhistas, as relações conjugais, né? As relações amigáveis. Ou seja, você não pode dar um passo, 2 passos junto com o outro. Você tem que dar um passo e o outro tem que dar um outro passo para que haja uma relação de equilíbrio nos relacionamentos. E nessa relação terapêutica, eu pontuei 5 estágios, vamos dizer assim, 5 características importantes que o terapeuta tem que ter na relação ali com o teu cliente. A primeira coisa é essa lei do equilíbrio, respeitar essa lei do equilíbrio entre dar e receber. Eu não posso ligar para uma pessoa que quer atendimento e falar, olha, eu sou terapeuta, você quer que eu te atenda? Não, a pessoa tem que querer ser ajudada. Eu não posso ofertar uma ajuda se a pessoa não quiser. Esse é o primeiro passo. E eu respeito isso também lá, por exemplo, no hospital. A pessoa, não tô afim, então tá. Então a gente pode conversar, isso é importante. E aí, o Alex está falando, muito obrigada, Alex, querido. Que bom saber de você, viu? E quando a gente tem aqui a questão... Então, a primeira consequência dessa lei é a lei que rege as relações terapêuticas, é essa. Você, primeiro passo é você respeitar essa relação de equilíbrio entre dar e receber. O segundo passo é respeitar o destino. Por quê? Porque no hospital, principalmente, tem muitas dores lá. Então, tem pessoas que têm uma doença terminal. Em cuidados paliativos, isso funciona bastante.
Esse é o destino. Destino é muito difícil. Então, às vezes a pessoa nova, às vezes a pessoa que vai a óbito com uma bala perdida, é o destino da pessoa. Se você não tiver isso bem sedimentado dentro de você, o próprio terapeuta, o próprio cuidador, acaba tendo conflito interno. Porque na área da saúde nós temos um evento chamado eventos vicariantes, que é você lidar com muita dor, muito sofrimento. Isso mexe internamente com quem cuida, sabe? Então é um dado importante, porque são histórias de perdas, de conflitos, de perdas de vínculos, de perdas de saúde, tudo que você possa imaginar. Então, o primeiro passo é a lei do equilíbrio, o segundo passo é respeitar o destino, o terceiro passo é uma relação de adulto para adulto. O que significa isso? Porque quando eu estou atendendo uma pessoa, com exceção a criança, lógico, eu quero falar com adulto. Eu sei que tem uma criança ferida ali, que está, né, em outros vídeos eu falei das 3 marcas infantis, mas eu sei que tem eu quero falar com adulto. Porque se eu falo com a criança, hoje mesmo atendi uma pessoa, não foi na enfermaria da psiquiatria, foi na unidade de internação, que ela é uma pessoa em situação de rua, tem uma perna amputada há uns 3 anos, e aí ele estava quase em alta, eu falei, peguei a muleta dele, eu falei assim, deixa eu ver você andando, porque eu queria ver o movimento dele, né? E ele tem, logicamente, os vínculos familiares todos despencados, né? E aí ele tava de barba, eu falei, vamos fazer a barba? Até quem sabe, né? A gente passa uma remoção para casa, a mãe dele, né? Ele tem mãe, tem pai, tem irmãos, a mãe dele não mude isso, né? Esse olhar. Então é muito importante falar com esse adulto. Então ele andou, ele trouxe, veio até mim, vem aqui, ele foi. Então essa relação de falar com a criança do adulto a adulto. O terceiro é entender que o cliente é membro de um sistema familiar, que nem eu falei, que uma visão sistêmica não tem como fugir dessa questão. E respeitar, e eu sempre falo assim, olha, é muito sagrado esse movimento do genograma que a gente abre aqui, é com muito respeito, né? Porque você traz a origem de pais, avós, o tio que foi assassinado, o outro que não sei o que, o outro que fez um suicídio, o outro que tem uma doença mental. Então você vai trazendo as marcas daquilo, essa tia não pôde exercer a maternidade, essa aqui teve um aborto. Então você vai compilando aquele sistema e vai trazendo luz para esse paciente que acompanha esse desenho que eu faço. Então, o quarto passo é esse. E o quinto passo que eu vejo que é muito importante é estar a serviço de uma reconciliação. É fundamental o terapeuta ter esse passo a passo para bem atender o outro. Então, o que são esses passos, né? Eu vou falar novamente para que a gente sedimente bastante isso. Então, o primeiro é a lei do equilíbrio entre dar e receber. O segundo, aceitar o destino. O terceiro passo é você entender a relação que eu quero falar com adulto, de adulto para adulto, não com aquela criança ferida. A criança ferida a gente trabalha à parte, né? Vamos trabalhar com esse adulto. O quarto passo é que ele faz parte de um sistema familiar que trouxe a vida até ele, a gente tem que respeitar. E o quinto passo é estar a serviço da reconciliação. Sempre, sempre. Então, o terapeuta que, por exemplo, também, né, com esse pai que você tem, se o terapeuta faz isso vem dele. Então, evitar ficar julgando. Então, quando a gente fala que o amor, ele expande, e o Bert Hellinger falava, tanto que ele compilou essas 3 leis sistêmicas como ordens do amor. Mas muitas vezes tem um amor disfuncional, né? Aquele filhinho da mamãe, o filhinho do papai, aquela pessoa que faz uso de substância, que a mãezinha passa a mão na cabeça. É um amor disfuncional. E ele está, muitas vezes, reproduzindo, todos, sem exceção, reproduz alguém lá no seu sistema dele. Então, aceitar
E na terapêutica, quando você enfoca aceitar a sua origem tal como ela é, você valida a vida que tem, sabe? É incrível quando você vê o brilho nos olhos de falar, a vida chegou assim para você. Então eu sempre trago uma analogia falando assim, e às vezes a pessoa, né, são pessoas muito simples e outras pessoas bastante inteligentes, mas a grande maioria é muito simples, mas eu tento usar essa analogia. Você já viu uma formiguinha carregando uma folha? E às vezes a folha é maior que ela. A espécie formiga reproduz a outra formiguinha trazendo a folha, né? E diferente, por exemplo, da abelha que poliniza todo o meio ambiente. Você está numa floresta, assim, você vê um ipê amarelo, é a abelha que polinizou aquele ambiente. Então é fantástico. A espécie abelha reproduz um comportamento da própria espécie abelha. Ninguém chega para a abelha e fala, o lance aqui é polinizar. Não, ela já nasce assim. A cigarra não, ela canta no verão, chega no inverno, ela tá lá estatelada numa árvore. É da espécie cigarra fazer isso. E tá tudo bem. E qual que é a nossa espécie? A gente reproduz o comportamento de quem? Porque nós somos uma espécie, né? A espécie humana é uma espécie. Nós reproduzimos o comportamento da nossa origem. E a nossa origem, sistematicamente, até 8 gerações a gente pode reproduzir. Então, quando você tem esse despertar de consciência, de entendimento sobre essa visão sistêmica, a condição terapêutica muda totalmente, porque você vai dar valor a essa vida. E agora, depois da pandemia, né, acentuadamente, nós estamos agora em Setembro Amarelo, é importante falar sobre esse tema, sabe? Sobre o sentido da vida. Todos os dias eu atendo pessoas que tentaram contra a sua própria vida, tentativa de suicídio. E no mundo, o suicídio teve uma queda na taxa de suicídio. E no Brasil, infelizmente, aumentou em 27% nos últimos 10 anos. Então, e principalmente de jovens em idade produtiva, e agora recentemente com crianças. Então a gente precisa falar desse sentido da vida, sabe? Do sentido de que a vida é o bem maior, do que você tem feito pela vida. Então esse desejo que eu trago hoje aqui, o desejo de contribuir para essa expansão, porque muitas vezes poucas pessoas têm acesso à psicologia, né? a uma terapia, até por conta de questões, ou por oportunidade, ou realmente por não ter condições, ou porque é difícil no posto de saúde, no CAPS, mas assim, é importante as pessoas que tiverem isso, a gente está atento aos sinais, né? A gente tem que trabalhar isso, né? Então, quando hoje no hospital eu falei, vamos fazer a barba naquele rapaz que estava lá no andar, com a perna amputada, quem sabe a tua mãe tem um olhar diferente, e ele olhou para mim assim com um sorriso, por quê? Porque é um ser humano que está ali, né? Eu não tenho que ficar julgando o que ele fez, por que ele amputou aquela perna, que acidente que aconteceu, que ele bebe. Eu não tenho que fazer esse julgamento. Eu tenho que olhar o outro ser humano como um outro ser humano, que nem Jung fala, diante de um ser humano, esteja diante de uma alma humana, de alma humana para alma humana. É essa humanidade que faz o amor fluir nas relações terapêuticas, que eu tenho certeza que faz a diferença. Eu acredito nesse olhar diferenciado, nessa atuação diferenciada. Então, hoje eu trago aqui essa experiência, né, de passo a passo, que me engrandeceu bastante esse olhar sistêmico, de saber que muitas repetições, muitos emaranhamentos, sofrimentos, dores, são em decorrência de um emaranhamento do teu próprio sistema familiar. E isso, cada vez mais a gente está tendo essa ideia, essa possibilidade de visão do mundo, né? Que nós somos seres humanos que reproduzimos comportamentos. E existe um estudo, né? Lógico, a gente sabe do fenótipo, que a gente herda os fenótipos, né? A cor do olho, cabelo, pele dos pais, mas existe a
a epigenética, que estuda agora que os comportamentos também são herdados, né? Não só a questão do fenótipo e genótipo dos genes. Então, isso é muito importante, isso amplia muito. Então, tem muita gente boa fazendo muitos estudos interessantes em relação à própria mudança de comportamento. E atrelado, então eu falei um pouquinho da minha história, né? Que para eu lidar com a minha saúde mental, eu tive que fazer yoga. Fui fazer yoga porque senão eu pirava. Depois eu fiz a formação em constelação familiar, que ampliou bastante essa visão, e eu não consigo olhar para o ser humano sem o entendimento desse sistema familiar dele, e isso também me deu uma visão muito boa. E agora, né, nesse ano para cá, eu estou também atuando em mindfulness, né? O mindfulness já tinha uma prática que eu já tinha feito pela prefeitura lá de São Paulo, mas agora atualmente, né, uma formação recente que eu fiz, fez uma diferença total de você centrar a tua atenção na tua respiração, que o yoga traz essa coisa, mas mais didaticamente nas fobias, nos pânicos, nos transtornos de ansiedade. E isso tem feito muita diferença. O quanto que é importante você olhar para dentro para despertar, né? Porque quem olha para fora sonha. Jung falava isso, né? Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E muitas vezes nós temos a absorção do mundo pelos sentidos, né? Que são 5 sentidos praticamente, né? A visão, o olfato, e a gente classifica os outros 3, que é o tato, o paladar, né, e o olfato, como sinestésico, porque também eles são sensoriais. Então essas 3 linhas de percepção do mundo faz com que a gente perceba por que essa pessoa age de determinado comportamento. É incrível. E esses estudos têm avançado bastante, né? O quanto que a gente é condicionado também a hábitos. E a psicologia está cheia de manuais nesse sentido, né? Antigos. O Pavlov, por exemplo, há muito tempo, ele percebeu que o cachorro ficava com condicionamento operante só de bater o sininho e dar o alimento, depois só o cheiro, e aí você condiciona o comportamento. Nós somos condicionados a alguns comportamentos por crenças que se instalaram durante a nossa vida. Então, o olhar para esse ser humano diante da sua visão sistêmica, a sua biografia, que é importante, e esse e o lado também, o que é a biografia? As relações que ela vê, o ambiente que ela se relaciona, as crenças que estagnaram nela, que fez com que ela tivesse alguns comportamentos operantes. Tudo isso a gente consegue aliviar e minimizar através da atenção plena, do autoconhecimento, da busca desses emaranhamentos. Então é uma tríade, consegue perceber isso? E isso eu tenho atuado e levado para as pessoas que eu atendo, e tem sido bem compensador esse olhar, esse aprendizado, e é muito bom. Eu estou vendo aqui que as pessoas estão escrevendo, realmente. Eu tive a chance de lhe conhecer, e você assim mesmo. Ah, lindo, olha, o Alex que está escrevendo aqui é uma pessoa, ele veio para, posso falar de você, Alex? Ele veio para São Paulo, veio para um evento e deu uns perdidos, e eu tive a oportunidade aí ele foi cair lá na enfermaria, não ficou legal, e ficou super bem. Depois resgatei o contato dele, que ele é lá de Natal, levei ele pro aeroporto, e graças a Deus ele está bem aqui. Eu sinto muito pelo óbito da tua mãe, que ele me mandou uma mensagem, mas assim, é aceitar o destino, né? Porque a vida, gente, é isso que a gente tem que ver. A vida é o bem maior que a gente tem, e a gente tem começo, meio e fim, né?
não estou entrando em questão se a vida vai continuar daqui. Eu acredito, mas tem gente que não tem. Mas dessa maneira, com esse corpo, com essas relações, com esse tempo e espaço, ela tem começo, meio e fim. Não tem, é um axioma, não se discute. E aí a gente consegue compreender, e eu trabalho muito isso em relação às pessoas que tentam a própria vida, e muitas vezes, sabe, eu estou falando do suicídio porque é uma coisa que está bastante em voga. Muitas vezes a pessoa tem a desesperança, até mesmo por ser Setembro Amarelo, né? A gente faz uma campanha mundial do Setembro Amarelo contra o suicídio, uma prevenção. A pessoa tem a desesperança da vida. Isso, aí eu sempre falo assim, aqui tá a morte. Qual que é o oposto da morte? Olha, todo mundo fala é a vida, né? Mas não, o oposto da morte não é a vida. Aí eu faço uma setinha, assim, eu desenho, o oposto da morte aqui é o nascimento. Faz parte da vida você vir para cá e ir um dia. Você não pode ir embora antes. Pô, você vai perder. Opa, acho que tinha reconectado aqui. E você poder fazer as relações nesse sentido é muito importante. Foi muito bom falar sobre isso com vocês, trazer um pouquinho esse meu conhecimento lá no hospital. Eu acho que eu consegui gravar o que eu já falei, então depois vocês voltem aí na live e trazer trazer um pouquinho esse ser estar junto com o outro, entendendo a sua subjetividade, faz diferença numa relação terapêutica. Eu tenho certeza que as pessoas que quando trabalham o terapeuta trabalha na ordem, né, da terceira ordem, que é a ordem do equilíbrio entre dar e receber, esses 5 passo a passo da relação terapêutica. O primeiro, a lei do equilíbrio. O segundo é respeitar o destino do outro. O terceiro é a relação de adulto para adulto. O 4º passo é entender que essa pessoa faz parte de um sistema familiar. E o 5º passo, estar a serviço da reconciliação. Isso é fantástico, esse olhar pro ser humano e compreender essas dimensões sistêmicas faz diferença na relação terapêutica, faz diferença até mesmo no quanto a pessoa vai apreendendo de si mesmo e compreendendo essa visão, né? O quanto que as repetições acontecem pela vida e para a vida. E tudo isso é um aprendizado pela pessoa. As repetições acontecem, mas elas necessariamente não precisam mais repetir. Você pode sim olhar para trás, aceitar tudo como foi e fazer diferente. Então, muitas vezes nós repetimos as crenças, eu falei das crenças estagnantes aqui, e são modo operantes que as pessoas têm, todos nós temos, porque nós somos criados assim, com falas assim, não, isso não, desse jeito não, e vai te prendendo a algumas crenças que vão te boicotando durante a tua existência. Então você rever as suas crenças, reprogramar crenças positivas, faz diferença no contexto de como você leva a sua vida. Então é nesse sentido que a gente traz aqui essa compreensão desse ser humano, que cada um é de um jeito, cada um tem a sua subjetividade, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem o seu jeito, o modo operantes, e tá tudo bem. Ninguém nesse mundo é perfeito, ninguém é melhor que ninguém, né? Estamos de passagem. Então, que a gente possa fazer da nossa passagem o melhor para si, o melhor para o outro, o melhor para o meio ambiente, o melhor para as relações, e tá tudo bem, tá tudo certo, sem ficar julgando o outro, né? Então, é nesse sentido que eu falo que eu atendo com amor. Quando eu olho o outro ser humano, é por amor que eu estou ali, a serviço desse amor que move você escolher uma profissão, estar ali feliz, né? A gente tem um tempo
também na área, né, de começo, meio e fim, né, e eu em breve eu vou estar encerrando esse período meu lá no hospital, né, porque eu já cumpri também a minha parte, também ficar por outro, e buscar novas atividades para fazer. Tenho certeza que a gente, quando se dispõe para a vida é essa avalanche de coisas boas. Agora, se você acha que a vida é uma amargura, um tensão, adivinha o que vai vir de você? Vai vir amargura e tensão para a tua vida. Então, o pensamento, e sem essa coisa de metafísica, de positivismo tóxico, não é positivismo tóxico, não. A gente tem que levar em consideração que o pensamento cria. E cria, gente. Tudo que está aqui ao redor, a cor da parede, esse quadro atrás, a blusa, tudo passou pelo pensamento, tanto aqui quanto aí. E quando você passa essas questões e fala que o pensamento cria, não é um passe de mágica. Tudo, a não ser que passou na mente de Deus, vamos dizer, do Criador, né? Que nem a natureza, né? O mar, o céu, né? Não foi o ser humano, mas tudo o resto passou pela mente de um ser humano, né? Ou pegando a matéria-prima, reproduzindo, trazendo na linha de produção, pondo a estampa na camisa, tudo passou pela mente humana. Não existe nada que cria que não passou pela mente humana. Então o pensamento cria. Se você cria, fazendo uma analogia, você observa que você pode criar coisas melhores para você. Você pode criar situações melhores. Porque você não conhece a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, a esposa que eu tenho, o marido. Não interessa. Não pensa no outro, pensa em você. O que você pode contribuir para a tua vida ser melhor. Essa é a ordem do amor, sabe? Em última instância, é isso. Você faz parte desse quebra-cabeça, desse tempo e espaço que nós estamos aqui. Daqui a pouco, que nem a rainha foi embora, né? Aos 96 anos a rainha foi embora, mas ela fez parte integrante de um quebra-cabeça importante no tempo e espaço. Apesar que o tempo e espaço, ele é relativo, né? Se você for analisar, ele é relativo. O tempo ele é medido só nesse tempo de terráqueo aqui, né? Fora não tem essa rotação e translação. Então, é atemporal, o inconsciente é atemporal. Por isso que na visão sistêmica, quando você fala de emaranhamento, e o Bert Hellinger sempre fala, independente de vivos ou mortos, o sistema é aquele. Então ele considera aquelas outras gerações que passaram e estão reverberando naquele que tem uma certa correspondência. É muito legal a constelação, esse olhar sistêmico. Então eu quero trazer isso para vocês hoje. Foi muito bom falar. Eu gravei o vídeo do primeiro momento, acho que a primeira horinha aqui ficou gravado. Eu acho que eu salvei, consegui salvar. A gente tá se empenhando agora nessas redes sociais, porque no fundo, o desejo de contribuir com o coletivo está muito forte em mim. Eu acho que eu tenho, sabe? Então, por isso que eu vou trazer aqui às sextas-feiras essas lives. Eu quero ter esse contato mais próximo e poder levar essa mensagem aí para o mundo. Eu agradeço muito a presença dos que vieram aqui, das pessoas que passaram aqui trazendo esse apoio, e vai ficar aqui essa live também gravada. Gente, um beijo para vocês e até a próxima oportunidade. Sexta-feira eu volto aqui nesse mesmo bate-canal. Até mais.